Hoje a entrevista para a TV Sindicomes, a CTC, é com Ayrton Júnior, diretor da Broker Brasil, corretora de câmbio, e também conselheiro da Abracam, Associação Brasileira de Câmbio. Nessa seara de risco, já trazendo a conversa mais para os nossos associados, existe algum tipo de risco, por exemplo, no fechamento de câmbio? O risco do fechamento de câmbio é o seguinte: vamos colocar dois tipos de risco, tá? Na parte, como a gente está falando aqui para os associados, que é uma classe grande e necessita do câmbio no seu dia a dia, é interessante a gente colocar que pessoas erradas utilizam do segmento para fazer operações ilegais. Por quê? Porque a operação de câmbio voltada para o frete, do pagamento de frete internacional, ele é isento de imposto. Então, empresas de câmbio, de frete internacional, NVO, agente de carga, que precisa fazer remessa ao exterior, ele não paga nem o IOF, que é o 0,38. Então, quem não está com a boa índole, falou, olha, se esse segmento não paga IOF, vamos abrir uma empresa um agente de carga, uma empresa de frete, para fazer as nossas remessas, que aí seriam as remessas ilegais, e nem recolher o imposto eles querem, né? Então, para a instituição financeira, o segmento de frete internacional é um segmento que nós chamamos de especial atenção. Ou seja, quando você tem uma empresa nesse segmento, você tem que tratar com mais carinho, analisar a documentação, saber quem é o seu cliente, né? A Broker aqui tem grandes empresas desse segmento, ou empresas de nome e pequenas empresas também. É aquele agente que está começando agora, que não tem remessa, e esse sim, às vezes tem uma dificuldade até maior, porque ele vai ao banco grande e o banco fala, olha, não me interessa, porque o banco sabe que é um segmento especial e que traz uma necessidade de operacionalizar com mais carinho. Como essas empresas têm a necessidade e as pequenas têm uma dificuldade, muitas vezes a gente tenta acolher essas empresas para fazer um trabalho de consultoria, não só da fechamento de câmbio, mas consultoria em geral, se está fazendo da forma correta, se está cumprindo a legislação, e isso eu acho importantíssimo, tanto para o pequeno quanto para os grandes associados. Júnior, comumente a compensação dos profit, ela é feita como um tipo de conta corrente. Isso está certo? Tem algum perigo aí escondido na legislação do Banco Central? Isso, olha, esse é um assunto interessante que eu tenho debatido com grandes especialistas do mercado, com players do mercado. Isso é um assunto de interesse geral. Então, nessas operações, onde o agente de carga aqui tem o conta corrente, ou seja, eu tenho que mandar $1.000 para o meu agente e tenho que receber $500. Muitas empresas fazem uma compensação privada, ou seja, ao invés de eu mandar 1.000 e receber 500, uma coisa seria até lógica, eu mando só os $500. Mas isso na legislação cambial é vedado, né? Existe uma lei onde fala de vedação à compensação privada de créditos. Ou seja, você não pode fazer essa compensação. Por que você não pode? Porque dessa forma, se você fizer só a diferença, né, só o profit, ela não vai entrar nos controles cambiais do Brasil, né, do quanto que o Brasil exportou de serviço e quanto importou de serviço. Ela vai simplesmente sumir. O que a legislação diz? Que você pode fazer operações concomitantes, que são operações devidamente registradas, como a operação de envio e ingresso no Banco Central do Brasil, mas o envio da moeda estrangeira e a volta não ocorre. Mas os contratos de câmbio de envio na integralidade e de ingresso com a diferença precisa ser feito. Esse é um assunto que eu estou sempre debatendo, porque na prática eu sei que muita gente faz um contrato só da diferença e isso na prática é muito mais simples. Mas eu acho que se quiser fazer seguir a legislação, a gente tem que fazer isso. E depois que você acertou a operação, isso é feito de uma forma tranquila, fácil, como a gente faz aqui de inúmeros agentes de carga que tem um movimento grande. E a gente conseguiu implantar isso e hoje a gente está operando certinho com eles. Júnior, em uma das primeiras respostas que você deu nessa entrevista, você abordou a questão Cisco Serve.
Gostaria de saber se tem alguma informação bastante relevante sobre esse tema e se você teria alguma dica a passar aos nossos associados. O Siscoserv é uma legislação que a gente, eu até brinco, né? O tempo passa tão rápido que a gente fala assim, pô, é uma legislação nova, mas é de 2013, e vão quase 7 anos do lançamento do Siscoserv pela Receita. Então, o que é o Siscoserv? Eu acho que os associados devem conhecer o termo, mas é o registro de todo serviço tomado ou prestado ao exterior. Então, todo mundo que presta ou toma serviço precisa fazer o registro no Siscoserv. Não tem tributação, não tem nada, mas só fazer o registro. A gente tem notado que muitos clientes, né, dos associados, clientes que fazem frete, eles devem fazer o registro, só que muitas vezes eles não têm nem conhecimento que existe a obrigatoriedade, que trata-se de uma legislação acessória, né, da Receita Federal, e eles acabam não fazendo. E quando chega alguma notificação da Receita, alguma coisa, ele vai em cima do prestador de serviço dele. Então vai lá o agente de carga, porra, mas como você não me informou? Às vezes a gente informou 5, 10 vezes já. Mas no dia a dia, a gente tem que sempre deixar o nosso cliente, o cliente do associado, ciente que a legislação prevê altas multas para quem não faz os registros, e isso a gente tem que ser trabalhado. Então, o que eu dou como dica? Sempre passe uma mensagem para os clientes sobre o Siscoserv. Olha, mas eu não sou especialista em Siscoserv. Procure um parceiro. Aqui na Broker Brasil a gente tem parceria com alguns. Procure, eu acho que tem bastante palestra, coloque uma pessoa que entenda um pouco, passe comunicado para os seus clientes, alertando que aquele frete que ele contratou se é passível de Siscoserv. Porque um dia ele pode ser cobrado, e é aquela coisa, quando o cliente veio, o cliente teoricamente sempre teve a razão, né? Então a gente sempre fala, passe a informação para o seu cliente, né? Passe, olha, você contratou esse frete meu, você precisa registrar no Siscoserv. Eu acho que isso é uma boa dica. Júnior, estamos gravando hoje, dia 13 de fevereiro de 2020. Estávamos lá na sua parte de operações, o telão mostrava uma cotação de dólar aí próximo em cerca 4,40, 4,50. O que está acontecendo nesse momento? Talvez seja a maior cotação nominal do dólar frente ao real. O que acontece? Na verdade, a gente está passando por um momento de estabilidade, né, no Brasil e muitos acontecimentos no exterior. Então a junção dessas coisas traz uma insegurança ao mercado, né? Então a gente tem, se a gente colocar no mercado brasileiro aqui, né, que é a desvalorização do real frente ao dólar. No mercado brasileiro nós tivemos a eleição, onde ali gerou uma certa expectativa no novo governo. Depois veio a Previdência, que era outra expectativa, foi a Previdência, e mesmo assim a gente está com uma dificuldade de engrenar a economia, né? Quando a gente coloca uma economia com perdas no nosso PIB nos últimos anos e tudo o que está acontecendo no cenário internacional, realmente a gente tem uma dificuldade de manter o dólar valorizado, né? Por exemplo, a gente teve a briga do Trump com a China, agora coronavírus. Então o que a gente fala? A gente não passa 3 meses tranquilo. A gente não passa 3 meses para o pessoal pensar, pô, eu acho que agora vai. E para o empresário, aqui para as multinacionais, mais ruim que o dólar alto é um dólar instável. Um minuto. Pior que, repete. Pior que o dólar alto é um dólar instável. Onde hoje você trabalha com um dólar de 4,40 e você está torcendo para ficar 3,80 e pode acontecer chegar a 5. Então todo mundo no mercado de câmbio hoje tem mais um jogo do que assertividade, do que expectativa. Porque ninguém sabe se amanhã a gente vai acordar, o dólar vai estar 5. Mas ninguém sabe se amanhã a gente vai acordar, o dólar vai estar 4. Então a tomada de decisão no momento de fechar suas operações torna cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil para o empresário. Então eu acredito que ainda a gente tem um tempo de recuperação. É o que eu falo, ninguém tem bola de cristal. Se eu tivesse uma bola de cristal que funcionasse meia boca,
eu faria o seguinte, ficaria milionário. Se eu tivesse uma bola de cristal, a gente ganharia muito dinheiro no mercado financeiro, porque eu teria condições de prever o dólar. Hoje, ninguém tem condições de prever quanto vai dar o dólar amanhã, depois de amanhã. Ninguém tem condições por essa instabilidade. Né? Eu acho que a gente ainda, falando em Brasil, a gente tem um período de retomada e durante esse período talvez a gente consiga equilibrar aí o dólar frente ao real. Júnior, muito obrigado por essa entrevista, foi um prazer conversar com você. Prazer foi todo meu, né? Foi muito boa a nossa conversa, a gente conversou sobre o mercado e tal. A Broker Brasil está sempre à disposição, casa aberta para os associados, casa aberta para vocês. E o que vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição. Muito obrigado.